Meus queridos irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus Cristo comprou para si mesmo com seu próprio sangue, vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, abrimos as nossas Bíblias em Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 50. Depois de um longo tempo, nós iremos não somente expor mais uma vez este livro, mas terminá-lo. Hoje iremos para a última exposição nesse maravilhoso livro das Escrituras, precioso para a Igreja do Senhor, livro do Gênesis. Eu direi, irmãos, versos 15 ao 26, essa será a porção que nós vamos também expor nesta manhã. Gênesis 50, versos 15 a 26. Assim está escrito: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos ou escravos. Verso 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, tentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Grandioso Deus e Pai, que está nos céus, Deus da nossa esperança, a esperança da redenção, Deus das nossas vidas, Deus das nossas famílias, Deus dos nossos filhos. Nós te invocamos mais uma vez neste culto, ó Pai. Rogamos que o Senhor nos abençoe, não apenas nos faça entender esse texto que não é difícil de ser entendido, do ponto de vista exegético, intelectual, mas sobretudo, ó Deus, nos faça abraçá-lo, as verdades profundas, verdades que mexem
muitas vezes com as nossas vidas, com os relacionamentos, com os planos que nós temos. Ó Deus da graça, fala conosco. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. E se alguém aqui está sem Jesus Cristo, ó Deus, regenera, redime. E hoje é dia de redenção. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Você já assistiu algum filme que tinha uma trama envolvente e então o filme foi se desenrolando, alguns problemas se resolvendo, mas outros não, até que outros começaram a surgir ao longo do filme e parecia que não ia acabar. Por um lado parecia que ia acabar, até que outros problemas surgiam, então você descobria que o filme não estava acabando, até que abruptamente o filme acaba. E aquele final, entre aspas, né, feliz, como nós costumamos falar, não vem aquele final, aquela cena, que você já, obviamente, que você já esboçou na sua mente, que você acha, que o filme deveria ter no final, né. Nós geralmente fazemos assim, né, tem aqueles filmes, aqueles personagens que são os principais. Então nós já esboçamos na nossa mente que o final tem que ser daquele jeito, aquele homem tem que ficar com aquela mulher, ou então aquele pai tem que ficar com aquele filho, aquela pessoa tem que ser, vindicada, né, por aquilo que fizeram com ela. Enfim, nós já na nossa mente bolamos um final para o filme. Só que, de um nada, o filme acaba. E então, nós ficamos assim: "Mas como assim? Já?" Às vezes, irmãos, é problema de quem assiste. Às vezes é porque nós precisamos assistir de novo o filme, alguma coisa que nós não entendemos. Às vezes é porque o filme é ruim mesmo. Porém, nós não estamos diante de uma narrativa como essa, pelo contrário. Apesar de o livro de Gênesis acabar dessa forma, José morreu, embalsamaram, uma prática que era egípcia, colocaram no caixão no Egito, ponto. Aqui se encerra o livro de Gênesis. No num caixão. José, o grande José, que foi tão usado para, preservar o povo de Israel no Egito, naqueles dias de fome. José, o governador do Egito, no caixão e no Egito. Uma terra estranha, uma terra idólatra. Como assim? Irmãos, nós iremos ver que, se nós olhamos para essas palavras e achamos um final sem sentido, ou um final triste, ou um final sem esperança, ou impotente, o problema certamente aqui está em quem está lendo, não está na narrativa. Aqui nós vemos, meus irmãos, que de fato o livro do Gênesis finaliza, ah, o relacionamento de José com seus irmãos chega a uma maturidade ainda maior, que até aqui ainda não havia sido alcançado. E nós vemos que José também aqui esboça uma esperança. Nós iremos ver melhor qual a esperança é essa ao final aqui desse livro de Gênesis. Portanto, preste bem atenção. Nós temos aqui 2 pontos neste sermão. Em primeiro lugar, o primeiro ponto é: José consola seus irmãos de 2 formas, com 2 coisas, com encorajamento e com sustento. Primeiro ponto, José consola seus irmãos. Está escrito, no verso 21, assim os consolou. Então aqui vemos, José consola seus irmãos
com encorajamento e sustento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, José é abençoado com longevidade e com a esperança da redenção. Também é abençoado com duas coisas aqui. José é abençoado com longevidade, nós vemos ele aqui com os seus descendentes, e ele é abençoado com a esperança da redenção. Isso fica claro no pedido dele, que guardasse os seus ossos para que fossem transportados. Esses são os pontos do nosso sermão, e o tema dele é experimentando perdão e esperança. Experimentando perdão e esperança. Volte seus olhos para o verso 15, veja, diz assim o texto: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perceber e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Senhor, dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Aqui nós vemos, meus irmãos, que José consola, nesse primeiro ponto, versos 15 a 21, que José consola os seus irmãos com encorajamento e com sustento. Mas antes de enxergarmos este consolo que José aqui opera na vida de seus irmãos, nós vemos o porquê que ele precisa consolar seus irmãos dessa maneira. José, ele ouve aqui palavras duras para ele. Nós vemos aqui que os irmãos de José enviam uma mensagem que demonstram que eles confiavam não no perdão que José havia proferido lá em Gênesis 45, naquela reconciliação tão bela, que aparentemente ela é ideal, mas aqui já descobrimos que não. Nós vemos então que eles confiavam, todo esse tempo eles estavam ali perto de José, não porque eles confiavam no perdão de José, não porque eles entendiam que havia reconciliação, mas todo o tempo eles confiavam na presença de Jacó. Mas agora há um problema, Jacó morreu. E por isso então eles enviam uma mensagem para José. Irmãos, 17 anos. 17 anos. E José recebe essa mensagem. 17 anos que aconteceu o que está relatado em Gênesis 45. Que José manda todos saírem daquele recinto, daquele ambiente. Se revela a eles, dizendo, eu sou José. E então ele abraça seus irmãos, ele beija seus irmãos, ele chora abraçado com Benjamim. E diz, vão trazer meu pai, digam o que vocês estão vendo. Eu vou abrigar vocês aqui no Egito, porque ainda tem anos de fome. 17 anos que tudo aquilo aconteceu. E parecia que havia reconciliação verdadeira. Mas não. Às vezes as reconciliações elas são aparentes. Nós vemos que então era este o caso dos irmãos de José. José deu muitos sinais visíveis de que ele havia perdoado seus irmãos. Muitos. Ele enviou a seu pai muitos alimentos. Ele cuidou de seus irmãos, sentou com eles à mesa, deu de comer a eles. Ele os protegeu no Egito, uma nação estranha. Ele protegeu os filhos de seus irmãos. Havia muitas coisas visíveis. Estava tudo muito claro que José de fato não guardava mais rancor em seu coração.
por tudo que seus irmãos fizeram. Mas é impressionante como ainda assim eles duvidam. Ainda assim há insegurança no coração deles. Ainda assim, irmãos, ainda culpa. A culpa, a culpa é feroz contra uma alma. A culpa destrói a alma de alguém. A culpa leva alguém ao medo. Veja nas palavras de José, ele diz 2 vezes: "Não tem mais, não tem mais". Será que os seus irmãos estavam com medo? A culpa leva alguém a ter medo. Não um medo qualquer, mas a culpa leva alguém a ter um medo paralisante. A ter um medo que inclusive impede que se olhe no rosto de alguém, ou que se encontre alguém. A culpa leva também à mentira. Eles estão claramente mentindo. Jacó nunca disse essas palavras que eles dizem que Jacó falou. A culpa leva alguém à desonra. Eles têm a capacidade de desonrar o pai deles, que nem mais vivo estava. Eles desonram a memória do pai. A culpa leva à falsa confissão, dizendo que alguém pensa algo quando não pensa, sente algo quando não pensa, quando não sente. Não é isso que eles fazem? Eles pedem que José perdoe e afirmam que eles pecaram, mas se eles se arrependessem de fato daquilo que fizeram, não havia mais essa nuvem negra diante da da mente deles. A culpa está pesando, levando eles a uma falsa confissão, a um falso arrependimento. A culpa afasta a paz dos relacionamentos. Não há paz, claramente, no coração desses irmãos de José. A paz, pelo contrário, é fruto da reconciliação, aquilo que ainda não vemos aqui. E os irmãos de José então enviam pessoas para que entreguem uma mensagem a José, exatamente como fez Jacó. Irmãos, mais uma vez estamos vendo aqui a história de Jacó, lá quando começa-se a contar todo esse como se deu esse imbróglio do problema de José com seus irmãos, lá, se não me engano aqui, se não me falha a memória, em Gênesis 37. Está escrito, esta é a história de Jacó. E de fato, mais uma vez nós vemos Jacó aqui, aquilo que Jacó fez com Esaú. José ouve tudo aquilo e entende. José é um homem vivido. É um homem que governa uma nação, que lida com pessoas enganosas, pessoas honestas. José é um homem sábio, que sabe discernir a verdade da mentira. E quando ele ouve aquilo, ele entende de algo que está acontecendo no coração de seus irmãos. Ele só reage, ele chora. Essas palavras são como espadas traspassando a alma de José. Espadas que são traspassadas e enfiadas por detrás, traindo. É assim que José se sente, ele está se sentindo traído. Ele depositou a confiança, ele achou que lá, quando aconteceu aquilo que está em Gênesis 45, ali há reconciliação. 17 anos, por 17 anos ele está pensando que tudo está bem, até que ele ouve essas palavras e ele se sente traído. Quer dizer então que todo este tempo que eu estava com eles, da minha parte havia paz, mas da parte deles não. Eles estavam encenando
José se sente traído e isso lhe dói. Veja, diz o verso 17 no final, José chorou enquanto ele falava. A traição dói na alma de José. E ele então, depois que chegam seus irmãos, entendendo tudo que está acontecendo, ele diz: não tem mais, acaso estou eu no lugar de Deus? Por que José diz essas palavras? Porque apenas Deus poderia libertar esses homens da culpa. Apenas Deus poderia, inclusive, dar a eles a consequência de seus pecados. E que lição, irmãos, aprendemos aqui pela instrumentalidade de José? Nós nunca poderemos fazer as pessoas pagarem por aquilo que fizeram. Por mais que esteja em nossas mãos alguma autoridade, ainda assim isso será limitado. Eu não estou dizendo que, então, devemos ser lenientes com aqueles que pecam e estão debaixo de nós. Mas o fato é que nós devemos entender que somos meros instrumentos. É Deus quem faz as pessoas experimentarem aquilo que elas, as consequências daquilo que elas fizeram. É isso que José está dizendo. Ele também está dizendo, é só Deus que pode resolver o que está no coração de vocês. Veja tudo que eu já fiz, tudo que eu já disse, porque vocês ainda estão assim, não temam. Deixem essa culpa. Eu amo vocês. Vamos virar a página. Mas vocês precisam se resolver. Vocês precisam depositar a confiança em Deus e em mim. Vocês precisam acreditar naquilo que eu digo. Vocês precisam acreditar que não há mais nada em meu coração. Só vocês podem exercer essa confiança. Eu não estou em lugar de Deus. É Deus quem obviamente faz com que alguém se livre da culpa. E José então diz, depois, uma das frases mais mal entendidas das Escrituras. Irmãos, uma tradução mais próxima do original, aqui no verso 20, é a seguinte. Olhe para a sua Bíblia. Eu vou ler primeiro como está e depois lerei de uma forma mais próxima daquilo que poderia ser traduzido no original. Diz assim: vós, na verdade, tentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como veis agora, que se conserve muita gente em vida. Agora, como essa frase ela poderia ser traduzida de uma forma mais próxima do original? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus intentou o bem, para fazer, como veis agora, que se conserve muita gente em vida. O que vemos aqui é aquilo que nós chamamos na teologia de irmãos de concorrência. E a palavra é bem aplicada, de fato. Quando existem duas lojas concorrentes, dois supermercados concorrentes, o que é que as pessoas querem dizer com isso? Eles estão paralelamente vendendo as mesmas coisas e uma hora um vende um preço melhor, outra hora o outro vende um preço melhor. Eles estão concorrendo paralelamente. Essa é a ideia aqui. Enquanto os irmãos de José agiram intentando o mal, paralelamente Deus também estava agindo. Porém, não intentando o mal. Ele estava intentando o bem. Porque não há como transformar o mal. O mal aqui foi o pecado dos irmãos de José. Não há como transformar o mal em bem. Não há como transformar o pecado em bem. Como pregamos em Romanos, no último domingo, o pecado ele é o mal excessivamente maligno. Ele é o mal irremediável.
Se houvesse como remediar o pecado, não haveria inferno. Não há como remediar o pecado. Ele é mau em si mesmo. Não há bem algum. Por isso, então, Deus não transforma o mal em bem. Ele intenta o bem. E lição maravilhosa temos aqui, irmãos. Nós já veremos logo na aplicação. Veja então que José traz essa verdade. José consegue entender aquilo que Deus está fazendo na sua providência. E se existe um livro das Escrituras que trata da providência, é o livro de Gênesis. Nós vemos aqui então que o momento da história onde houve mais maldade, em que o momento da história onde houve mais maldade e em que Deus operou o maior bem, não foi quando Deus livrou José das mãos de seus irmãos, mas foi na cruz do Calvário, quando toda a humanidade, eu e você, intentamos o mal. Foi ali, quando intentamos o pior mal, Deus intentou o maior bem. Foi ali na cruz. Foi ali na cruz. Todos os homens juntos intentando o mal e Deus intentando o bem, pela sua maravilhosa graça. E aqui nós aprendemos, irmãos, que Deus sempre intenta o bem para com o seu povo, quando homens intentam o mal. Deus sempre intenta o bem para com o seu povo, quando homens intentam o mal. Não é isso que está em Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o conselho da sua vontade. José entende essas coisas. E ele então diz: Deus, vocês realmente, na verdade, vocês intentaram o mal. Ele enxerga, veja que o perdão, o momento da reconciliação não significa negar a maldade que foi feita. Ao contrário, significa reconhecê-la e saber lidar com ela. E dizer: sim, você fez isso, porém ainda assim eu te perdoo. É isso que vemos. É dizer: sim, você fez isso, mas eu sei que também Deus estava por detrás fazendo alguma coisa. E José aqui então vemos que ele consola seus irmãos com essas palavras. Ele consola seus irmãos encorajando eles com encorajamento, dizendo: não tem mais, não tem mais. Isso é encorajamento. José, em primeiro lugar, nós vemos aqui que José consola seus irmãos com encorajamento, mas não apenas isso, ele também consola seus irmãos com sustento. Verso de número 21 diz: não tem mais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Aqui vemos, meus irmãos, que quando há a reconciliação, o bem é estendido, inclusive, até aos filhos. José ainda é o governador do Egito. Ele ainda tem poder, ainda tem bens. E ele diz: eu vou continuar. Não tem. Eu vou continuar sustentando vocês. Vocês terão o melhor do Egito. É como se dissesse isso. E assim diz o verso 21, consolou o coração. Consolou e lhes falou ao coração. José, pela graça de Deus somente, irmãos, ainda que se sentir tão traído, tenha paciência de lidar com seus irmãos aqui, de não ser agressivo, ácido, e de dizer a verdade, mas é fazer isso em amor, dizendo: eu fiquem aqui comigo, eu vou sustentar vocês. Que bênção, irmãos.
Nós sabemos que, na verdade, José é apenas um tipo daquele grande homem que na cruz do Calvário clamou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Clamando e intercedendo por nós para que nós estejamos junto com Ele, o Senhor Jesus Cristo. E Ele que nos sustenta até hoje. José é apenas um tipo de Cristo aqui. Nós vemos ele então consolando seus irmãos, com encorajamento e sustento, mas agora em segundo e último lugar, nós vemos, meus irmãos, que José é abençoado com longevidade e com a esperança da redenção. Veja, diz o verso número 22. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos, até aqui antes, até o verso 23, nós vemos aqui a longevidade com a qual José é abençoado por Deus. Veja que aqui José foi um homem de grande longevidade. Ele experimentou a bênção do que está escrita lá no quinto mandamento. Honra. Qual é o quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe, crianças. É o mandamento que as crianças mais aprendem. Honra teu pai e tua mãe, e se prolongarão assim os teus dias na terra. José viveu 110 anos. E quando ele viveu esses anos, ele então experimentou ali ver seus descendentes. José mostra que ele é o homem que teme ao Senhor no Salmo 128. E que vê os filhos dos filhos. E ele realmente é mais abençoado como recebeu a bênção de seu pai. Isso está quando é abençoado por seu pai em Gênesis 49. Quando Jacó lhe profere uma bênção, pedindo que ele seja mais abençoado que os seus pais. E assim nós vemos, irmãos, que José viu os seus tataranetos. Que bênção, né? Veja, olha aí para o verso número 23. Ele viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Então, Efraim é o seu filho. A primeira geração depois de Efraim são os filhos de Efraim. Então, nós vemos Efraim e mais 3 gerações. São os tataranetos. O filho, Efraim, o neto, filho de Efraim, o bisneto, os netos de Efraim, e os bisnetos de Efraim são os tataranetos de José. Que bênção! Você conhece alguém que conheceu os seus tataranetos? Eu não conheço. José viu. Isso é bênção. Que bênção! Mas José, irmãos, é apenas um tipo do descendente de Jacó. Aquele mesmo que foi prometido lá em Gênesis 3. Aquele que veio para nos redimir. Aquele que veio para remover e desfazer a maldição do pecado. Descendente de Jacó, filho de Judá. O leão da tribo de Judá. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías capítulo 53. Versos 10 a 12. Mais abençoado do que José. Certamente é esse de quem fala esses versículos aqui. Isaías 53, 10 a 12. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo,
fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhes darei muitos. Esse tem muito mais descendência do que José. Eu lhes darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A geração e a descendência de Jesus não é composta apenas por aqueles que vêm depois deles, mas inclusive José é um filho de Jesus, porque está debaixo da sua redenção. Foi entregue a Jesus. Todos aqueles que redimiu são seus filhos também. Jesus certamente é muito mais abençoado do que José. E nós vemos, meus irmãos, então, que José dar aqui algumas instruções a seus irmãos. E aqui nós vemos a esperança da redenção, com a qual também José é abençoado. José é abençoado não apenas com longevidade. José é abençoado também com a esperança da redenção. Veja o verso 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar a seus irmãos de Israel, aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Veja, aqui nós vemos que a esperança está no coração de José. Esse verbo aqui, traduzido por subir, meus irmãos, ele já apareceu outras vezes em Gênesis 50, veja aí na sua Bíblia no verso 5. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai. Verso 6 diz: Faraó sobe. Verso 7, José subiu para sepultar seu pai. E subiram com ele todos os oficiais. Verso 9, e subiram também com ele tantos carros. Verso 14, ele e seus irmãos, todos que com ele subiram a sepultar seu pai, retornando aqui para o Egito. Ele agora traz aqui uma verdade que fica muito mais clara depois das Escrituras. Esse verbo subir, ele é traduzido também por retornar, e lemos isso em Salmo 126. Aqueles que retornam é uma palavra usada para falar do cativeiro. Quando Deus então tira o seu povo do cativeiro, levando-os para a terra prometida. Quando José fala essas palavras, meus irmãos, ele já está aqui profetizando que Deus iria redimir o seu povo, tirando-os do cativeiro do Egito. Com mão forte e braço poderoso, ele haveria de visitar o seu povo e fazê-lo subir, sair daquela terra idólatra para a terra que ele jurou a Abraão, Isaque e Jacó. E José então pede: transportem, quando Deus fizer isso, transportem os meus ossos. E é curioso que lá em Êxodo 31, 19, esperamos passar por esse texto expondo, no meio de toda aquela, aliás, Êxodo 13, 19, no meio de toda aquela agonia que eles deveriam comer a Páscoa com cajado na mão, cingidos, às pressas, diz o texto, com meninos e todas aquelas coisas que eles tinham que transportar, com os bens preciosos que receberam das mulheres, eles se lembram de levar os ossos de José. Isso reflete, irmãos, a esperança do povo, a esperança da redenção, de ser tirado do cativeiro.
da mão pesada de Faraó. E nós sabemos que o Egito é um símbolo do poderio de Satanás e do pecado. Deus redime o seu povo da força do pecado, da força de Satanás. É isso que José está profetizando aqui. E ele disse: quando Deus fizer isso, façam também subir os meus ossos. Ele morre. E então, parece que o final ele é estranho. Mas embora Gênesis não termine com a concretização das promessas que Deus deu ao seu povo e aos patriarcas, ela acaba, irmãos, com a esperança da redenção. Deus visitará vocês. José fala. Deus visitará vocês. E nós já experimentamos isso em parte. Quando Deus nos visitou em Cristo Jesus. Ele tabernaculou e habitou entre nós. Deus nos visitou muito mais do que visitou o seu povo no Egito, quando Cristo veio. E ele voltará. Ele disse: eu vou preparar lugar. O mesmo lugar que Abraão, Isaque e Jacó morreram esperando. Não aquela terra no Oriente Médio, mas essa mesma terra. Ele disse: eu vou preparar e vou voltar. Certamente, irmãos, esse livro não acaba com a concretização das promessas, mas aqui nós já sabemos, já experimentamos, porque Cristo já veio, que ele há de cumprir consumadamente tudo que prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu quero terminar com algumas aplicações finais. Nós vimos 2 pontos nesse texto. Em primeiro lugar, nós vimos que José consola seus irmãos com perdão e sustento. Segundo lugar, aliás, com encorajamento e sustento. Em segundo lugar, nós vimos aqui que José é abençoado com longevidade e com a esperança da redenção. Agora, quais aplicações esse texto traz em nossas vidas? Em primeiro lugar, ele pergunta: você tem experimentado perdão? Você tem experimentado perdão? Perdão da parte de Deus. Irmãos, a culpa, como eu disse, é uma das coisas que mais destrói uma alma. E um dos instrumentos mais poderosos nas mãos de Satanás. Satanás começa a dizer: você que fez isso, isso e isso, agora você vai aparecer na igreja? Você, como se fosse um santo? Eu sei o que você fez e você também sabe. Depois de tudo que você fez, você ainda vai pousar de crente? Satanás é astuto em usar a culpa. Mas, meus irmãos, muito mais do que José, Deus já nos deu muitos sinais do seu perdão. Sinais, inclusive, visíveis. Ele já enviou o seu Filho na cruz. E ele continua nos dando sinais visíveis do seu perdão. Esses são simples sinais, é verdade, mas os sacramentos são sinais de que Deus nos perdoa, de que Ele está conosco, de que Ele abre os braços para nós, muito mais do que José fez com seus irmãos. Ele continua a nos chamar a nos arrepender, cada momento da ceia, inclusive. Nós lemos o texto: examinai o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Deus continua proclamando perdão para conosco. Deus continua dizendo: eu te perdoo, meu filho, venha. Eu sei o que você fez. Você de fato intentou o mal. E eu sei
detalhadamente que mal você fez. Mas ainda assim, se arrependa e eu esqueço tudo. Venha, fique aqui comigo. Sente-se comigo. Eu te servirei. Eu tenho prazer na sua presença. Eu te limparei. Mas, Senhor, eu cometi pecados terríveis. Pecados que nem consigo dizer a alguém. Eu tenho vivido de uma forma que nem mesmo consigo falar para o meu amigo mais próximo. O Senhor mesmo assim diz: confesse, porque aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, aqui está o Evangelho. Você tem experimentado o perdão? O perdão, irmãos, não nos faz sucumbir numa tristeza profunda, sem esperança. O perdão nos leva sim à tristeza, mas é uma tristeza segundo Deus, como diz Paulo em Corinto. Uma tristeza que nos leva à santificação, a deixar o pecado e a nos alegrar na presença de Deus. Você tem experimentado o perdão de Deus? Você tem experimentado o perdão do seu próximo? Você tem experimentado o perdão no casamento? Você tem experimentado o perdão do seu cônjuge? Ou vocês têm vivido dias ou até anos como os irmãos, como José e seus irmãos, em que os irmãos de José guardaram 17 anos essas coisas em seus corações e não houve perdão, não houve paz entre eles no coração. Eles estavam juntos, mas não havia reconciliação, não havia paz. É assim que você tem vivido no casamento? Você tem experimentado perdão no casamento? Perdão, irmãos, nos faz experimentar paz, nos faz não ficar jogando na cara do outro o pecado. Não é uma amnésia, mas nos faz aceitar o outro conosco, sem ficar desconfiando a todo tempo que ele irá mais uma vez cometer as mesmas coisas. E eu estou dizendo isso porque é exatamente assim que Deus trata conosco. Deus não está aqui, nesse exato momento com você, com medo que você retorne para o mundo, porque Ele sabe a obra que Ele tem feito em seu coração. Muitas vezes, quando nós dizemos que perdoamos, nós não confiamos. E um relacionamento sem confiança é terrível. Nós olhamos para José nessa cena e vemos ele chorando quando ele sente a espada da traição, descobrindo que seus irmãos ainda tinham essa questão no coração. Se você tem questões com seu cônjuge, se você desconfia dele ou dela, busque-o hoje mesmo e se reconcilie. Se você tem questões com familiares, busque-os hoje mesmo e se reconcilie. E haja paz, haja perdão. Se você tem questões com seus amigos, faça isso também. Busque uma verdadeira reconciliação. Se você tem questões com amigos, com irmãos da igreja, faça isso. Se você tem questões com pessoas no trabalho, busque reconciliação. E que haja paz. Experimentemos, irmãos, perdão. Isso começa com nossa relação com Deus. Essa é a primeira aplicação.
A segunda aplicação é: cultive a longevidade. Tema a Deus e cultive a longevidade. Como você será longevo? Temendo a Deus. O Salmo 128 nos mostra isso. Não necessariamente aqueles que morrem cedo significa que não temem a Deus, não é isso que eu estou dizendo. E nem necessariamente aqueles que vivem muito também temem a Deus. Mas é certo também que há muitos que vivem muito que temem ao Senhor. Salmo 128, eis verso 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E os versos anteriores dizem que ele tem uma esposa, que tem filhos ao redor da sua mesa. E diz o verso de número 5, o Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O temor do Senhor é uma chave para a longevidade. E se você goza da longevidade, aproveite isso. É bênção. Uma bênção que poucos têm. Hoje vivemos dias que as pessoas não querem ser mais velhas, né? Não querem ter mais cabelos brancos. Não querem ser chamados mais de velhos. Escondem suas idades. Gastam rios de dinheiro em plásticas. É uma das áreas que mais se dá lucro hoje, é a área da estética. Mas, irmãos, ser velho é bênção. Ser velho é bênção. E é isso que vemos na vida de José. Imagino ele com aquela renca de filhos. Efraim, os filhos de Efraim, os filhos dos filhos de Efraim, os filhos dos filhos dos filhos de Efraim, e os filhos dos filhos dos filhos dos filhos de Efraim. Que bênção! E todos fazendo parte do povo do Senhor. Que bênção, irmãos! E às vezes as pessoas que não têm mais idade de ter filhos biológicos acham que não tem mais o que fazer na igreja, que não tem mais como criar filhos. Eu quero lhe dizer que tem. É aí então que tem. Porque agora aqueles que estão no Senhor com uma idade avançada têm toda uma bagagem para transmitir aos mais novos, aos pais para cuidarem de seus filhos, às mulheres para cuidarem de seus filhos, aos filhos também. Gaste, use a sua longa idade para abençoar a igreja. Portanto, irmãos, quando se fala de filhos, não é só para aqueles que estão em idade de ter filhos biológicos, não. Mas também para que eles saibam instruir os outros a criar filhos. Nós estamos no povo da aliança, somos uma família. E José certamente está aqui gastando a sua longa idade com os seus filhos aqui e os seus descendentes. Essa é a segunda aplicação, cultive longevidade. Terceira e última, qual é a tua maior esperança? O que você mais espera? O que você mais deseja? Nós olhamos aqui que o maior desejo de José era chegar na terra. Nós aspiramos tantas coisas, não é verdade? Aspiramos tantas coisas. Mas que a nossa maior esperança, irmãos, seja chegar na terra prometida. Seja estar com Cristo e vê-lo com os nossos próprios olhos. Seja viver uma vida sem pecado. Na terra, nos novos céus e na nova terra, onde habita a justiça. Não tiremos os nossos olhos, corrijamos as nossas visões
E a Escritura corrige, ela diz: olhai para o alto, onde Cristo está. Tantas vezes nós desejamos, olhamos para as notícias de economia, de política, e nós ficamos desejando dias melhores e afastamos de nós a esperança da redenção consumada. Mas você tem que se lembrar que você não é daqui. Você é um cidadão celestial. E que Cristo disse que iria voltar, que iria preparar lugar e voltar para te levar. E se você está aqui e não crê no Senhor Jesus Cristo, Ele está te chamando a ter essa esperança. Eu quero lhe dizer que todas as esperanças que você tiver, elas são pobres, elas são falidas. Se você não tem esperança da glória, se os seus filhos não são para a eternidade com Cristo, se tudo que você tem não serve para aquilo que é eterno, é uma esperança pobre. Ele está te chamando para que você viva no pleno sentido da palavra. Que Deus nos abençoe, irmãos, com essa palavra. Que Ele nos abençoe a lembrar, quando lermos o livro de Gênesis. Que livro fantástico. Nós agora iremos dar uma pausa nas exposições, iremos expor outro livro, e dentro de algum tempo começaremos o livro de Êxodo, se Deus assim nos permitir. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela é adequada para as nossas almas. Ela de fato é lâmpada que ilumina os nossos pés. Ela de fato penetra, ó Deus, até o mais profundo. Ela é como um espelho que nos faz ver-nos. Nós somos expostos. À medida que ela é exposta, nós também somos expostos e nos sentimos nus. O Senhor nos revela aquilo que está em nosso coração pela Tua palavra e nós agradecemos por isso. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter relacionamentos desde o nosso lar mais saudáveis, em paz, mais maduros. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com longevidade. Ó, abençoe os nossos filhos, Senhor. Que eles cresçam em nosso meio e que quando tiverem idade da razão, continuem no meio de teu povo e tenham filhos no meio de teu povo. E assim os seus filhos tenham filhos no meio de teu povo, até que volte o Senhor. E possamos ver, ó Deus, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, se assim o Senhor quiser. Abençoa-nos, ó Deus, sendo frutíferos para a tua glória no meio de teu povo e com a esperança da redenção. Perdoa-nos porque nós desejamos tantas coisas, Senhor, tantas coisas. Há uma lista tão grande que deseja em nosso coração, Senhor. Mas nós gastamos tão pouco tempo meditando na glória eterna, aspirando, desejando, aquecendo os nossos corações com o grande e eterno dia do Senhor. Perdoa-nos, restaura-nos, em nome de Jesus. Amém.